Então, mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso curso de ações constitucionais, eu diria. Porque no curso de recursos, nós vimos a parte dos recursos ordinários e extraordinários, né? Apelação, agravo de instrumento, no novo Código de Processo Civil. Depois nós vimos os recursos trabalhistas, aula espetacular de recursos trabalhistas, tudo que você queria saber sobre os recursos trabalhistas e não teve coragem de perguntar. E agora nós vamos nos propor a ver essas ações constitucionais. O que, professor Franklin, nós vamos ver agora? Nós vamos ver o mandado de segurança, que eu dividi em duas partes. Nesta aula nós vamos ter uma petição no meio para a gente explicar, porque para quem quer fazer essa prática e aprender como é que faz o mandado de segurança, nós trouxemos um exemplo, está aqui, daqui a pouco, na parte 2 nós vamos ver, e vamos falar sobre habeas corpus, habeas datas, mandado de junção, tá? Para que você aprenda todas essas matérias que são importantíssimas nos concursos públicos aí da vida. Vamos lá, então, sem mais delongas, mandado de segurança. Vamos começar falando sobre a parte introdutória, né? O mandado de segurança, gente, ele está amparado na Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, tá? E também no artigo 5º da Constituição Federal. Tanto o mandado de segurança individual, quanto o mandado de segurança coletivo. Olha o que diz a lei. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que legalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Eu queria só explicar aqui. O mandado de segurança, ele é uma ação civil. Ele não é considerado um recurso propriamente dito. O objetivo dele é proteger de direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? Aquele direito que está estabelecido. Não protege ele direito futuro ou direito passado que já prescreveu. Ele protege direito líquido, certo, seguro, ou que haja segurança jurídica. O direito, por exemplo, ao exercício da propriedade, o direito do exercício de uma marca, de uma patente, são direitos líquidos e certos. Não amparado por ordem de habeas corpus, cujo objetivo é a defesa do direito de ir e vir. Mandado de segurança não serve para proteger o direito de ir e vir, embora o mandado de segurança sirva tanto na ação penal quanto na ação nas ações civis, tá? E o habeas data também não é, ele não se presta para retificar informações em bancos de dados, etc., como é o caso do habeas data que nós veremos na aula própria. Sempre que ilegalmente ou por abuso de poder, e aí quando eu falo ilegalmente ou por abuso de poder, eu estou falando naquelas situações em que a autoridade ultrapassa dos seus limites, dos seus direitos. E qualquer pessoa física ou jurídica sofre então essa violação no seu direito líquido e certo, normalmente previsto na Constituição, ou houver um justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Aí eu estou instituindo o que nós chamamos de mandado de segurança preventivo, que se houver aquele justo receio, ele também poderá entrar com mandado de segurança preventivo para evitar que a autoridade viole o direito dele. Seja de que categoria for e seja quais as formas de funções que exerça. Qualquer categoria, qualquer função, desde que abuso do seu poder, é passível à autoridade do mandado de segurança. A Constituição fala
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Ele fixa o sujeito passivo do mandado de segurança de forma qualificada, estipulando que seja uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. E aí eu posso ter situações de pessoas que não necessariamente são autoridades públicas, mas que por estarem no exercício de atribuições do poder público, elas acabam sendo passíveis do mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo, ele diz, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E evidentemente, quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe a possibilidade de uma pessoa que foi uma classe, né, uma classe sindicalizada, que foi eventualmente violada no seu direito previdenciário, de que o seu sindicato possa entrar em defesa dessas pessoas. Conceito, então. Como seria conceituar um mandado de segurança? O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial com status de remédio constitucional. Então ela é uma ação, ela não é um recurso, tá? Ela é uma ação de rito sumário, mais rápido do que o ordinário, e especial, porque ela tem várias peculiaridades, né? Com status de remédio constitucional, que está na Constituição, pela qual a pessoa que sofrer ilegalidade ou abuso de poder, o receio de sofrê-la, oriunda de autoridade pública, ou nos casos em que se é delegado por terceiros, naqueles casos em que não seja amparado, não seja caso de habeas corpus e habeas datas, com o objetivo de proteger o direito individual, mandado de segurança individual ou coletivo, líquido e certo. Nós estamos falando aqui de direito não adquirido, de ato jurídico não perfeito, para que haja o exercício do direito líquido e certo. O direito tem que ser líquido e certo, ato jurídico perfeito, né? Direito já adquirido e incontestável do impetrante. O Alexandre de Moraes dá o seguinte conceito no livro dele. Trata-se de uma ação constitucional civil, portanto ela tem natureza civil, com o objetivo de proteção do direito líquido e certo, lesado, mandado de segurança repressivo, ameaçado, mandado de segurança preventivo, de lesão por ato, ação, o ato de agir ou omissão de autoridade pública. Todas elas, ou da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E seria um agente, as concessionárias de serviço público, se o agente estiver no exercício do poder público, ele também poderá ser passível de mandado de segurança. O que é um direito líquido e certo que nós defendemos com mandado de segurança? Entendemos por direito líquido e certo aquele que pode ser comprovado pelo julgador tão logo a impetração do mandado de segurança seja feita, não cabendo assim comprovação posterior, pois não será líquido e certo. Então, uma das primeiras e mais importantes observações que eu faço no dou essa aula de mandado de segurança é: você vai entrar com uma petição
provando o direito líquido e certo, então, meu amigo, você tem que juntar todos os documentos comprobatórios desse direito líquido e certo. Vamos dar um exemplo. Você passou num concurso público em primeiro lugar. Você, portanto, tem o direito de ser chamado em primeiro lugar nesse concurso público. Evidentemente que você, se não é chamado, se eles chamam o segundo lugar ou o terceiro lugar na tua frente, o teu direito líquido e certo foi violado. Agora, para que eu possa provar esse direito líquido e certo, eu tenho que juntar os documentos comprobatórios do meu direito. O que seria? Seria desde o edital, desde o resultado em que eu comprovo através do diário oficial de que eu tirei em primeiro lugar. Eu tenho que juntar a portaria de nomeação da pessoa que em segundo, ou em terceiro, ou em décimo foi chamada na minha frente. Ou seja, eu preciso juntar todos os documentos necessários à comprovação desse mandado de segurança. Porque senão, se não houver a comprovação na hora do ajuizamento do mandado de segurança, não cabe a comprovação posterior. Não existe no mandado de segurança a emenda da inicial. Você tem que juntar os documentos por ocasião da petração. Direito individual e coletivo. Claro, o direito individual é aquele que pertence a quem invoca não apenas a categoria, corporação ou associação de classe. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui, da pessoa que passou em primeiro lugar e não foi chamada, é um exemplo de direito individual. Mas eu poderia ter, por exemplo, um direito coletivo, em que o direito pertence a uma organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída pelo menos há 1 ano. Então eu tenho um direito que não pertence individualmente a uma pessoa, mas sim àquela associação de classe, que vai agir em benefício dos seus associados. Então eu dei um exemplo: qualquer benefício que você pense, previdenciário, qualquer auxílio saúde, qualquer aposentadoria especial, qualquer benefício que aquela classe tem e não está sendo cumprida, é um exemplo em que aquela associação pode entrar em favor daquele associado. Porque a questão do benefício daquela classe que for violado para um, ele pode prejudicar outros. Imaginemos, só por amor ao debate, que um governo resolva extinguir as férias ou o 13º salário. Houve quem defendesse isso, né? Vocês já ouviram isso, não já? Muito bem, as férias do 13º estão previstas e são direitos líquidos e certos dos trabalhadores. Mas eles resolvem, por exemplo, extinguir as férias para uma determinada classe. A classe dos magistrados, por exemplo. Ora, a MEPA pode entrar com uma ação questionando em defesa dos magistrados a extinção do direito de férias. Então, isso é um exemplo de mandado de segurança coletivo. Direitos individuais homogêneos. Bom, aí nós já vamos entrar um pouquinho na seara da ação civil pública, que não é objeto da nossa exposição, mas que a gente pode dar uma pinceladinha. O artigo 21, parágrafo único da Lei 12.016/09, diz o seguinte no seu parágrafo único: os direitos protegidos pelo mandado de segurança podem ser individuais homogêneos,
O que significa direitos individuais homogêneos? Assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Nós vimos ontem, parece que foi ontem, saiu no jornal, que uma determinada rodovia aqui, ela vai mudar de sentido. Ela vai ficar no sentido, parece que é ali entre a Bernardo Sayão e a Padre Eutique, não é isso? Não sei se vocês ouviram. Quem ouviu isso aí? Você ouviu, né? E o que foi que aconteceu? Os feirantes fizeram um protesto. Vocês não viram isso? Não viram? Então, eles fizeram um protesto, queimando lá pneus, queimaram lá. Por quê? Porque aquela mudança de sentido da rua vai prejudicar todos os associados ou membros daquela associação comercial, já que vai diminuir o fluxo, né, desses comerciantes, fluxo de comércio. Ora, imagine que essa associação queira entrar com mandado de segurança para impedir que haja a violação do direito líquido e certo da livre circulação de pedestres naquele local. Teríamos aqui um direito individual homogêneo, que os direitos ali de todos aqueles comerciantes são iguais. E aí isso serviria, por exemplo, em situações de deslocamento de uma feira para um outro local, serviria se o poder público está querendo criar uma praça no local de uma feira, e assim eu teria várias situações em que o mandado de segurança seria cabível pela questão do direito líquido e certo de característica individual homogênea, tá? Qual o prazo para impetração do mandado de segurança? Muito fácil, né? O artigo 23 da lei do mandado de segurança diz: o direito de requerer mandado de segurança tem que ser impetrado 120 dias a contar da ciência do ato pelo interessado, do ato impugnado, caso contrário será extinto. A partir do momento em que o teu direito líquido e certo foi violado, tu tens então 120 dias para entrar com mandado de segurança. Parece um prazo razoável? Parece. Professor, o que acontece se eu perder esse prazo? Você perde, o teu direito de entrar com a ação fica extinto, né? O teu direito, na verdade, ele continua existindo, mas o direito de entrar com a ação é que é extinto. Então, 120 dias a contar da ciência do ato. Quem pode impetrar um mandado de segurança? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos e relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária por organizações sindicais, entidades de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. E vocês verificam que existe uma militância, né? Os partidos políticos, eles têm entrado com muitas ações em defesa dos interesses legítimos relativos aos seus integrantes. Uma das questões que vai ser objeto de uma discussão futura é a questão, por exemplo, foi a questão na época
de que se o partido poderia fazer, tinha que ser a mesma coligação a nível nacional, estadual e municipal. E aí se ingressou com um mandado de segurança e se decidiu que não há necessidade de ter essa verticalização das coligações partidárias. Hoje, a nível nacional, o determinado partido se coliga com outro partido, independentemente da sua configuração estadual ou configuração municipal. Mas, por exemplo, poderia ser objeto de mandado de segurança a questão dessa limitação que eles querem fazer se o partido, por exemplo, não conseguir um número mínimo de votos, perder esta possibilidade de existir ou ter representação no Congresso Nacional? Isso poderia ser questionado? Poderia, né? Que é a chamada cláusula de barreira. Eu poderia entrar com um mandado de segurança contra uma decisão que instituísse a cláusula de barreira? Poderia, porque teoricamente todos os partidos de todas as ideologias, seja direita, esquerda ou centro, têm o direito de participar democraticamente do Estado Democrático de Direito. Mas sem tese, o que eu quero dizer é que eu teria uma hipótese de mandado de segurança coletivo impetrado por partido. Bom, sempre, claro, se for associação ou partido, em defesa de direitos líquidos certos da totalidade ou da parte de seus membros ou associados na forma dos seus estatutos e pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. Então, o associado, o partidário, né, o candidato não precisa assinar um documento em favor do partido para a defesa dos seus interesses, porque ele dispensa essa autorização especial. Bom, como eu disse, o mandado de segurança ele pode ser repressivo ou preventivo, né? O repressivo ocorre quando já houve a violação do direito líquido e certo. O preventivo é quando existe a ameaça de violação. Beleza? Então, repressivo, quando já tiver ocorrido a ilegalidade ou abuso de poder, cabe o mandado de segurança repressivo, no sentido de corrigir a ilicitude, devolvendo o direito do impetrado, o direito que tenha sido tomado. Imaginemos você, meu amigo, está aí ouvindo a nossa aula, e o seu carro está em local proibido, né? O seu carro está com a documentação irregular, você não pagou o seu IPVA. Muito bem. E você é um taxista, né? Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Você precisa do táxi para trabalhar, não é verdade? E vai lá ao Detran e apreende o teu veículo. Você poderia entrar com um mandado de segurança para ter o veículo liberado através de uma liminar até que você pague aquele IPVA? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Levante a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Olha só. O fato de você estar devendo, ok, você está devendo IPVA, alguma taxa, uma multa, mas isso não impede o teu direito de propriedade sobre o veículo, ainda mais se você precisa do veículo para trabalhar. Então caberia um mandado de segurança com uma liminar para liberar o veículo até que tu questione esse dinheiro que tu tens que pagar? Sim, caberia. Caberia, por exemplo, um mandado de segurança numa situação em que uma empresa, o hospital, manda vir um tomógrafo. Chega aqui na Receita, a Receita apreende esse tomógrafo
questionando que o hospital tem que pagar 10 mil reais de imposto. Imaginemos. Uma coisa é o direito que o Estado tem de cobrar um imposto. E a outra coisa é o teu direito de propriedade sobre o tomógrafo. Então você pode entrar com mandado de segurança para liberar o tomógrafo? Pode. Pode. É o teu direito líquido e certo do exercício da propriedade. Por isso que eu falo direito líquido e certo, né? Imaginemos que a Defesa Civil interdite o teu estabelecimento comercial, né? Impedindo que tu possas negociar. Tu podes questionar através de mandado de segurança com uma liminar interdição para que tu continue vendendo no teu estabelecimento até o pagamento daquela autuação da vigilância sanitária? Pode. Então entenda que são hipóteses de cabimento de mandado de segurança e que eu tenho uma situação repressiva em que já houve a ilegalidade ou abuso de poder. Atenção, estou falando ilegalidade e abuso de poder. Se a vigilância sanitária for lá, interditou o teu estabelecimento legalmente, aí não cabe mandado de segurança. Por exemplo, imaginemos uma concessionária de energia elétrica que vai lá na casa do cara e corta a energia do cara. Ela chega lá e constata que o cara tem um varal de aço, né? Em que ele estende as roupas. Vai lá o fiscal da concessionária diz: não, esse varal aqui é o gato. Autua o cara, corta a energia dele. E autua, manda ele pagar 10 mil reais de 20 vezes. Ele pode questionar esse pagamento, enquanto isso ele tem direito a receber a energia elétrica se ele estiver efetuando os pagamentos corretamente, porque pode o direito de propriedade dele lá. Então veja que são situações, uma coisa é a cobrança e uma coisa é o ato ilegal de impedir o teu exercício de determinados direitos que tu tens da tua propriedade. Por exemplo, imaginemos que uma empresa que está construindo uma ferrovia está com essa ferrovia passando por dentro de uma aldeia indígena. Isso esteja impedindo o direito de propriedade dos indígenas. Pode ser usado o mandado de segurança como uma liminar para tirar aquele maquinário de dentro da terra dos índios? Sim, pode. Então veja que isso aqui é para o exercício do direito líquido e certo. E também nós temos o preventivo, né? Como não só de fatos já ocorridos que se trata o direito, cabe também de prevenir possíveis ilegalidades passíveis de acontecerem, utilizando-se neste caso o mandado de segurança preventivo, que havendo a comprovação de violação do direito líquido e certo supraconceituado, poderá ser deferido um pedido liminar. Então tu estás na iminência de ter o teu estabelecimento interditado, mandado de segurança preventivo. Tu está na iminência de ter a tua rua lá na frente, tu és comerciante, eles vão mudar o sentido da rua, eles vão construir uma praça que vai impedir, eles vão te tirar daquele local como comerciante, vai te colocar em outro lugar. Tudo são situações que, existindo a ameaça dessa violação do teu direito líquido e certo, tu podes entrar com mandado de segurança preventivo. Bom, quais são as partes aqui? Quais são as partes? As partes, nós temos o sujeito ativo, que é o impetrante, é sempre pessoa física ou jurídica, pública ou privada, possuidora de direito líquido e certo. Então preste atenção, pessoa física ou jurídica,
pública ou privada. Ah, professor, a própria empresa pública pode entrar com mandado de segurança contra algum órgão do governo que esteja prejudicando o direito líquido e certo da empresa pública? Pode. Então não é só o individual, pode ser o coletivo e pode ser de empresa pública ou privada. O sujeito passivo, como nós já vimos, o impetrado deverá ser pessoa jurídica de direito público ou privado que esteja no exercício de atribuições do poder público. Então, imagine, por exemplo,